Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para participarmos das... Tá bom. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Quero dizer aos irmãos que hoje recebi esta missão, né, no momento em que o pastor Everlan não poderá estar aqui por estar trabalhando, né, está a serviço, e missionária me deu essa dura missão, né, irmãos? Eu estava com o pastor Ivan quando recebi a mensagem e falei para ele: pastor Ivan, eu fiz agora que nem o profeta Elias, quando Eliseu disse assim: pede-me o que queres. Ele disse: eu quero somente a porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para o profeta Eliseu e disse: dura coisa pediste, né? Mas nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, e para isso é que nós aprendemos. Estamos aqui aprendendo cada dia, cada momento, cada estudo bíblico. Cada culto a gente aprende alguma coisa para a gente transmitir a palavra de Deus. Amém, irmãos? E como nós sabemos, eu gosto muito de Santa Ceia, da ceia. Eu, sinceramente, acho que não lembro ter perdido alguma ceia por qualquer motivo, não. Desde quando aceitei a Jesus, eu tenho, assim, um respeito muito grande, dou um grande valor ao culto de Santa Ceia. E, inclusive, eu sempre lembro que nos tempos quando eu comecei aqui, há 40 anos atrás, que a gente ministrava, a gente vinha para a ceia, os irmãos antigos sabem, que os hinos tocados aqui, era pela irmã Rosi, missionária Rosilene. Tinha um teclado aqui nesse canto aqui, né, missionária Francisca? Quando ela desceu os dedos naquele teclado, parece que a unção descia deste lugar. Aí, irmãos, era o poder de Deus neste lugar. Quem é desse tempo, dá um glória para Jesus. Então, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E eu gosto de participar da ceia e de celebrar também. A gente celebra muita ceia, né? Tanto tempo nas congregações, fazendo, dirigindo, isso para a gente é bom, eu gosto. Todo mês eu ministro nas congregações e fico muito feliz. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias comigo no livro na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, de número 11, 1 aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos uma leitura em Mateus, mas a gente precisa observar esse ponto que Paulo escreve. Louvado seja Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, irmão, sobre a ceia do Senhor. Algo interessante, é um culto muito especial, onde a gente se ajunta para louvar, para adorar e para receber as informações da morte e da ressurreição de Cristo, né? Então, na ceia que a gente ouve
essas informações da ressurreição, da morte, e isso vai aumentando dentro de nós a nossa fé, a nossa confiança no Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, o evangelista Mateus escrevendo, né? O evangelista Lucas escrevendo no capítulo 22 e o versículo 15, ele diz que Jesus, uma certa vez, chegou com os discípulos e disse: eu desejei muito comer a ceia, esta ceia, a última ceia com vocês, antes que eu padeça, né? Jesus falou para os discípulos: eu desejei muito comer esta ceia. Era um desejo, era uma vontade de ele fazer, de reunir com os discípulos antes que ele padecesse. Porque, na realidade, se ele não faz isso, nós não tínhamos nenhum meio para falar da ceia do Senhor, né? Então, no último dia, ele reuniu os discípulos, preparou um cenáculo e ali reuniu com o povo. O que é uma reunião? A Bíblia diz que, aí no Evangelho de Mateus, que lemos, ele vai dizer o seguinte, que chegou a tarde, eles reuniu os discípulos e ele se assentou à mesa com os discípulos. Então, irmãos, a mesa fala de comunhão, fala de alinhamento, fala de acerto, porque quando a gente senta na mesa, o que acontece? A gente vai sentar à mesa para quê? Almoçar, todo mundo senta ali e começa a se alimentar, né? Comunhão. Também, quando você senta à mesa com pessoas para fazer uma reunião, é para fazer um alinhamento de pensamento, algo que a gente precisa estar saindo do controle, vamos sentar na mesa. A missionária Roselene, quando tem alguma coisa para tratar, ela chama os supervisores à mesa e diz: hoje nós temos uma reunião para fazer alinhamento na mesa, né? Ninguém faz o alinhamento aqui no corredor, ela não chega, pastor, faz isso, o senhor faz isso, não, a mesa, e lá se alinha. Outra coisa, irmão, quando se senta na mesa, você vai ver que quem é mais baixo, ele fica alinhado, porque o que dá diferenças mais nas pessoas é a perna, né? Se o pastor Jean sentar à mesa com a gente, ele vai ficar alinhado com a gente. Agora, se ele ficar em pé, ele passa da gente, aí a gente olha para ele assim, não é verdade? Então, isso é para a gente entender a importância da mesa. E o Senhor gostava de estar na mesa com seus discípulos, né? Você vai ver na palavra de Deus que ele sempre tinha um gesto de fazer e o povo admirava, o povo via, o povo conhecia. Quando ele ia sentar à mesa para comer, a Bíblia diz que ele vai partir o pão. Quando Jesus estava, foi morto e ressuscitou, e aqueles discípulos do caminho de Emaús desceram para Emaús, a Bíblia diz que Jesus andou com ele, caminhou com eles, não conheceram Jesus, não sabiam que era Jesus que estava com eles. Mas a Bíblia diz que quando chegou na hora da janta, eles pediram para que Jesus ficasse com eles, fique conosco, porque já é tarde, o caminho é perigoso, então fica conosco e vamos jantar. E na hora da janta, a Bíblia diz que Deus abençoou, né, deu graça e pegou o pão e partiu o pão. Então era o jeito do Senhor fazer. Então, irmãos, e é isso que a gente faz aqui. É isso que nós imitamos o Senhor Jesus, o trabalho dele, partiu o pão. Então, aqui nós podemos ver que o Senhor, ele tem um perfil de trabalho, e nós precisamos entender isso, precisamos fazer conforme ele mandou, as ordens dele. Ele disse no Evangelho de Mateus, assim disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos e ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então nós temos que fazer o que ele mandou. Quando a gente sai da rota dele, aí nós já estamos em uma outra visão, uma visão de contrário. E quando aparece uma outra visão, nós temos uma visão
E se quando aparece outra visão, isso já se torna divisão. E para que isso não aconteça, nós precisamos ir na meta, nos limites que o Senhor tem apontado e mandado a gente fazer. Amém? E aqui nós observamos esta palavra maravilhosa. Jesus disse, então é na mesa, irmão, que acontecem muitas coisas. É na mesa que acontece coisas que nós vamos observar. Quando existe alguma coisa errada, vamos para a mesa. E lá vem as broncas, vem os consertos e vem as soluções para o momento, para a situação. Então, é na mesa que se conserta as coisas. E eu observo aqui que Jesus sentou à mesa com os discípulos, uma coisa que eles não esperavam era o que Jesus ia falar. Porque o texto fala de muitas coisas, mas um ponto que eu achei interessante foi que ele disse, eu sentei, convidou ele, disse, sentou à mesa e disse assim, olha, quando ele começou a servir o pão, partiu o pão, e colocou, estava fazendo o preparativo, ele olhou para os discípulos e disse, olha, eu quero dizer para vocês que um de vocês vai me trair. Irmãos, eles estavam tão animados para comer aquela janta, aquela refeição, que quando Jesus disse assim, um de vocês vai me trair, você vai ver no texto que nós lemos, eles ficaram tristes. Todos eles ficaram tristes, caiu o semblante, eles ficaram perguntando de Jesus, sou eu, Senhor? Aí de um a um outro, sou eu, Senhor? Aí todos os 12 perguntaram. Quando chegou em Judas, ele disse assim, Judas, o traidor, ele disse assim, sou eu, Senhor? E o Senhor disse, tu disseste. Ou seja, o Senhor disse, é tu mesmo. Né, irmãos? Então são coisas que passamos, Jesus passou com esses discípulos 3 anos e 6 meses, e ninguém sabia da história de Judas, mas Jesus sabia. Jesus conhece as nossas atitudes, conhece todas as nossas, os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo o que acontece, Ele sabe da nossa vida, e sabe quem está bem, sabe quem está mal. Às vezes a gente pode até dizer assim, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Está tudo bem, às vezes não está. Porque por fora a gente vê uma coisa, mas Jesus mesmo, Deus mesmo, ele disse, ele não olha o exterior, ele olha o quê? O interior. Louvado seja Deus. Vou tomar uma água aqui que é para ver se a gente continua, né, irmãos? Porque não é fácil. A gente continua, mas aqui é o seguinte, o que o Senhor tem falado para nós nesta manhã, é que Ele está falando aqui, que Ele reuniu, então Ele disse, um de vós vai me trair, e se Ele falou, está falado. Você sabe por que acontecem as coisas? Você sabe que Judas, por que Pedro negou Jesus? Pedro tinha um pensamento, ele até disse assim, eu nunca vou te negar, eu nunca vou fazer nada contra o Senhor. Aí Jesus disse assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E aí o que ele disse? Eu mesmo não. Está vendo como ele saiu? Ele disse, não, eu não. Ele não queria fazer aquilo. Mas obrigado, meu filho. Mas o que acontece? É que se o Senhor falou, vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Está entendendo? Então Pedro não queria, mas foi falado, então agora ele vai ter que fazer. Porque Jesus, a palavra de Deus, se passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Então o que falou está escrito. Mesmo que depois Pedro se arrependeu, tudinho, mas passou pelo processo. Você sabe por que Jesus veio? E você sabe por que os homens têm medo de morrer? Você sabe por que a gente tem medo de morrer? Pastor Mário, o senhor quer morrer hoje? Não quer. Ninguém quer morrer. Né, irmãos? Por quê? Aí, por que, pastor? Que o homem tem medo de morrer? Pastor, você tem medo de morrer? Eu tenho, não quero não. Né? Mas por quê?
Porque a palavra de Deus diz que o homem foi feito para viver e não para morrer. Então ele não quer saber, ele não foi feito para isso. Ele foi para viver, mas chegou a morte e a gente precisa entrar por ela, né? Só que aí a gente vai ver Jesus. Você vê Jesus que ele veio com o pensamento, quando Jesus veio com a missão na terra para nos salvar, e só podia nos salvar se ele morresse. Então Jesus veio para morrer, e ele veio confiante, cuidou do trabalho, porque se alguém diz para mim assim, pastor Manuel, você vai fazer uma obra aqui, e daqui tanto dia você vai morrer, eu nem saio do lugar, não é verdade? Não, daqui, por isso que a gente não sabe nem o dia que a gente morre, mas se disser, pastor, você vai fazer um trabalho aqui, daqui a 3 meses eu vou fazer nada, vou não é verdade? Agora, se disserem, por quê? Porque eu não vim para morrer, eu vim para viver. Quantos vieram para viver aqui? Dão glória para Jesus nesta noite. Tem um que veio para trazer a vida, por isso que ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que Jesus veio com essa missão. E disseram ainda, desafiou a morte, ó morte, onde está a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? Sabe por quê? Porque ele veio para passar por isso. Só que ele sabia que ao 3º dia ele ressuscitaria de entre os mortos, e ele me garantia, a mim e a você, a nossa ressurreição e a vida eterna. Louvado seja Deus. Por isso agora nós podemos dizer, eu tenho vida em Jesus, louvado seja Deus. Quantos têm vida em Jesus? Dão glória para ele se animar, para ele se alegrar, para ele ficar no meio de nós aqui, porque a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Cada glória que você dá, ele chega lá perto de você, te abraça e diz, oh, que coisa linda. Sabe, irmão? Então, nós viemos aqui, Jesus veio para isso. Eu não, eu vim para viver. E aí está aqui a palavra de Deus nos falando, Jesus reunindo os seus discípulos ali. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, que lemos agora no versículo de 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 23, pega essa oportunidade da palavra e vai fazer um reajuste na celebração da ceia do Senhor. A palavra de Deus, nós vamos estudar capítulo 11, verso 17 em diante, de 1 Coríntios, e ele vai falar da seguinte maneira, ele vai começar a exortar o povo na ceia, porque uns estavam fazendo diferente, uns comiam, outros se embriagavam, e outros não davam mínima importância para aquele momento da ceia. Mas isso aconteceu, por quê? Porque os discípulos, depois da morte de Jesus, Jesus só ensinou uma vez, só mostrou aquele dia da ceia, e morreu, e eles ficaram responsáveis de fazer, continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor ensinou aquele dia, e aí eles ficaram. Aí tinha um dia da festa, uma festa chamada Festa do Amor. Então, eles uniram essa festa do amor, como a festa do ágape, e com a fé, como se fosse a festa do amor e a Santa Ceia do Amor. Então, já foi para um outro caminho, né? Não ficou como a visão que Jesus tinha dito, porque ali ele sentou à mesa, explicou tudo como tinha que ser e mostrou. Aí a gente sempre, quando não sabe, quando não presta muita atenção, a gente ouviu, mas muitas vezes dizer, eu sei fazer, às vezes ninguém sabe. Está entendendo? A gente, só porque ouviu dizer, não, eu sei fazer, né? Se eu ver o irmão Elton ligar aqui um aparelho aqui, eu vi ele ligar ali, eu não sei do aparelho, mas ele ligou e aí vai dizer assim, pastor Manuel, o senhor sabe ligar? Eu digo, eu sei, eu vi ele fazendo, eu sei ligar, eu posso queimar o aparelho, porque eu vi. Ele não, ele chega lá, ele vai com a técnica, mexe com isso, vai para ali, ele sabe. E nós, muitas das vezes, estamos assim, vê e diz, não, agora eu faço. Irmãos, isso aqui, a palavra de Deus, é o que nós estamos vendo aqui, está entendendo? A gente precisa aprender para poder fazer. Só pode fazer quem aprende. E se para você aprender tem que ter alguém que te ensine. É ou não é?
Então, Paulo vendo essa história, o povo estava tudo bagunçado, e aí estava lá em Coríntios, o povo fazendo a ceia dessa maneira, que a gente vê o capítulo 17 em diante, que ele vai dizer tudo. E Paulo chega lá e começa a conversar com o povo, e diz: olha, eu ouço de vocês, que vocês estão se ajuntando aqui, não é para melhor, mas sim para pior. Tem momento, irmãos, a gente olha, pensa que todos os momentos que a gente está na igreja é para melhorar a nossa vida. Se nós não tivermos adequado a fazer conforme está escrito, nós vamos entrar bom e vamos sair ruim. Nós vamos sair bem e vamos sair pior. É o que estava dizendo aqui. Eles estavam ali fazendo a ceia, mas de qualquer maneira. Vinha um, trazia a sua comida, o seu lanche, e aí eles começavam a comer. Outro pegava as suas bebidas, o seu vinho, que era o vinho forte, né? E a Bíblia vai dizer que ali estava, um comia, outro se embriagava e não tinha respeito nenhum. Aí Paulo começa a repreender o povo para voltar a fazer a ceia conforme tinha que ser. No início da leitura diz assim, naquele texto que fala em cima, ele diz: o modo de celebrar a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Paulo está dizendo, estou colocando aqui o modo de celebrar a ceia do Senhor. Então ele está trazendo um modelo. Agora, como? Eu fico pensando, imaginando, irmãos. Paulo vem fazer um trabalho. Ele vem dizer: agora eu vou fazer um concerto na ministração da ceia do Senhor. Paulo não estava lá no cenáculo. Paulo não participou da ceia do Senhor que Jesus estava fazendo ali com os discípulos. Paulo não ouviu as palavras que Jesus falou para os discípulos. Paulo não estava lá. Paulo estava com outra missão, de prender crentes, e levar para a cadeia, para a prisão. Essa era a missão de Paulo. E eu acho interessante como é que Deus faz. Como é que o Senhor Jesus faz? Ele muda a história que a gente nem percebe. Se você for analisar agora, Paulo, quando saiu de Jerusalém para ir atrás dos crentes, ele levou o que, irmãos? Qual era a arma dele que ele levou para prender os crentes? Você sabe? Ele levou uma carta. Não é assim que está dizendo? Ele pegou uma carta e saiu para ir prender crente. Deus disse, e depois Jesus fala e disse: esse é um vaso escolhido. Quando manda orar por ele, disse: não, esse aí é um vaso escolhido para mim. E o irmão foi lá orar com medo, né? Mas quando ele estava lá orando. Agora esse homem que saiu com carta para prender, para aprisionar a pessoa, agora ele está escrevendo cartas para libertar pessoas. É assim que Deus faz, é assim que Deus fez comigo, fez com você e vai fazer com todo aquele que obedece a sua palavra. Amém? É a palavra de Deus, irmãos. Não tem teoria do homem, não tem teoria do pastor. Pastor Edmar falou ainda agora quando ele: Senhor, que ele use a tua palavra, nada da mente dele, é a mente de Deus aqui. É a palavra do Senhor Jesus para os nossos corações. Amém? E aqui está dizendo, Paulo, aquele que pegou uma carta para aprender, agora está fazendo carta para libertar. Quanto está libertando pessoas aí do pecado? Aleluia! A palavra de Deus nos diz que Paulo, depois de ele falar para o povo ali, dizendo: vocês estão errados, vocês não estão fazendo a coisa correta, eu vou fazer uma correção. Aí ele chega no versículo 23 do capítulo 11 e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou o que também vos ensinei. Ele está dizendo que ele está ensinando uma coisa, o que ele aprendeu, o que ele recebeu, ele está transmitindo para a igreja. Ele está dizendo: o que eu recebi, isso eu transmito para vocês. O problema nosso, muitas das vezes, é que quando eu recebo, quando eu aprendo, eu quero ficar para mim. Quando eu aprendo alguma coisa e quero ficar para mim, eu vou morrer sozinho com aquilo. Mas quando eu aprendo e transmito, eu posso até morrer, mas esse conhecimento vai para abranger muitas pessoas. Amém?
Então não pegue nada e guarde. O que é que você está guardando? Pastor, eu não tenho nada. Não tem nada. Se nós estamos aqui sentados nesses bancos, ouvindo a palavra de Deus, é porque nós temos algo de Deus na nossa vida, e isso precisamos transmitir para o povo, para o mundo, se nós queremos ter uma igreja que alargue bastante as fronteiras. Temos que fazer como fez Paulo. Eu não guardei nada para mim. Ele escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, não guarda aquilo que eu te ensinei, não guarda nada, mas passa em frente, ensina, chama homens cheios do Espírito Santo, fiéis, e bota eles para fazer a obra. Sabe, irmão, é porque nós não podemos ficar só para nós. Louvado seja Deus. Faça isso. Pastor, o que Deus me deu? Deus te deu um sonho, irmão. Pastor, sonhei com um irmão assim, vá lá, entregue para ele, porque é um livramento que Deus está dando para ele através desse sonho, e Deus está querendo te usar para ir lá libertar uma pessoa. Amém? Pastor, Deus me deu uma palavra para me levar para uma pessoa, mas eu não quis levar não, fiquei assim, eu não fui não. Você guardou a palavra. E você sabe que quando a gente guarda alguma coisa para a gente que não é nosso, isso se torna um problema, né? Porque se Deus me deu, é para me transmitir para vocês. O que Deus tem me dado, eu tenho transmitido às pessoas. Outro dia eu estava num culto, numa reunião, e uma pessoa, uma irmã, uma profeta de Deus, eu não a conhecia, e ela saiu do seu lugar, e eu estava quietinho também, não estava mexendo com ninguém, mas ela chegou comigo e disse assim, ela saiu lá do banco e veio, quando ela veio andando, eu fiquei de olho, que ela veio bem com outra aqui, que está aqui do meu lado, mas não, ela veio lá, passou por ele, foi lá comigo, e disse, eu te dei um conhecimento para tu passar para as pessoas, ensina o que eu tenho te entregue. E eu fiquei aquilo, e eu tenho feito isso, irmãos. Hoje eu tenho feito, a gente tem ganho muitas almas para Jesus. Eu faço que nem Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É Bíblia, é a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, como é que o apóstolo Paulo teve isso? Porque eu fui analisar, quando a gente vai estudar a palavra de Deus para ensinar, a gente aprende muito mais, que a gente vai até onde ninguém nem precisava chegar, a gente vai chegando, sabe? Deus começa a revelar assim, ó, vem assim na mente, e a gente vai, se não parar, a gente entra a noite toda, entra no outro dia, e é muita coisa para a gente aprender, sabe? E eu estava analisando, digo, meu Deus, como é? Paulo foi aquele que perseguiu os crentes. A ceia do Senhor foi 55 aproximadamente antes que Paulo se convertesse ao Senhor. Está entendendo? Ele ainda estava na vida de prender crente. Mas lá na frente Deus encontra com ele, o Senhor Jesus encontra com ele e chama ele e faz uma proposta para ele, né? Você vai ser um vaso escolhido para mim, né? Ele disse, Senhor, quando ele encontrou com Jesus, Jesus disse assim, ele caiu, né? Tomou um tombo, então aí caiu no chão, a vista dele desapareceu, ficou cego, mas ele, com a vista espiritual, ele cego, sem ver nada fisicamente, ele olhou e disse assim, quando Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Espiritualmente, ele viu e disse, conheceu. Antes ele não conhecia, mas agora ele conheceu e disse assim, quem é Senhor? Olha, que palavra maravilhosa. Quem é? Agora ele conheceu quem é o Senhor. Irmão, tem momento que você precisa, que a gente precisa cair no chão e passar a situação difícil para dizer, quem é Senhor? Amém, irmãos? É isso que Deus faz. Aqui nós podemos ver. E Paulo, fiquei questionando com Deus aquela situação. E eu fiquei analisando, porque 55 anos é muito tempo para ele voltar ao passado. Só que acontece o seguinte, no capítulo 12, e o versículo 2 de 2 Coríntios, ele diz assim, que Paulo teve um arrebatamento, e ele fala, ele diz, conheci o homem,
se no corpo não sei, se em espírito não sei também, mas esse homem foi ao terceiro céu, paraíso, e lá ele teve visões, né? Teve visões de coisas que não é nem lícito falar, ou seja, a gente não consegue entender as coisas que terá. Por isso que a Bíblia diz assim, que aquilo que o olho não viu, não desceu o coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Para mim, para você, para você, para você, tem coisas preparadas para nós, amém? A Bíblia diz que, aí eu analisando, nesse momento, ele foi e falou com Jesus, conversou com Jesus, e Deus se preocupou com uma coisa, Jesus se preocupou com uma coisa: Paulo, faça uma revisão na ceia, porque eles estão fazendo de forma diferente, e eu quero que você vá lá e ensine, é assim, assim, assim. É por isso que ele vai dizer no capítulo 23, no versículo 23 do capítulo 11, que ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, irmãos, então ele recebeu do Senhor. Agora eu posso ensinar. Eu observo, irmão, tem passado, a gente que trabalha no campo, né? Nós supervisores sabemos disso, que tem pessoas que chegam para nós e dizem assim, querem nos ensinar a fazer. Eu tenho 43 anos de Assembleia de Deus no Brasil, passei um bom tempo ao lado do pastor Elilde, está entendendo? Aprendendo. Pastor, por que o senhor está ensinando? Eu aprendi, fiquei do lado dele aqui. Hoje estou ao lado do pastor Everlan, ouvindo. E eu digo, meu Deus, hoje eu vou ter que substituir o meu líder, porque para mim ele é meu líder. Eu honro as pessoas que estão acima da gente. Isso nos traz, sabe o quê? Bênção. Eu observo pessoas, eu fui militar, passei um período de aproximadamente 1 ano no exército, então eu aprendi muita coisa, eu tenho facilidade de aprender as coisas, sabe, como a gente trata a hierarquia no exército, né? Soldado respeita o cabo, cabo respeita o sargento, sargento respeita o capitão, e assim vai, sabe? Então, se uma pessoa daquela, um soldado, chegar e falar uma palavra, dizer, uma certa vez eu estava no quartel, e um soldado lá, chegou ele era meio acostumado, viciado, tinha problema de vícios, e ele chegou assim, o sargento ia passando, e falou para ele assim, bom dia, soldado, né? Foi passando, normalmente, bom dia, soldado. O soldado olhou para ele e disse assim, sabe, uma linguagem diferente. Ele ia passando, aí voltou, como é que é, soldado? Qual foi? O que você me respondeu? Eu falei, bom dia. Aí, ficou, bom dia, tá bom, sai de forma e vá logo. Ou seja, sofreu uma consequência por uma palavra mal dirigida, mal respondida, amém? Então, se isso acontece lá, imagine no reino espiritual, meu irmão, que uma vírgula o Senhor faz questão por uma vírgula e um tio. Ele faz questão disso. Se nós observarmos realmente a palavra de Deus, irmão, precisamos andar na linha com Ele. Aí é por isso que a gente vê pessoas, pastor, não dá certo, pastor, a coisa está dando errado, pastor, não sei o que tem, pastor, a coisa não vai. Irmão, você lê Bíblia, você procura andar com Jesus, porque se você aprender com Jesus, Ele disse, aprendei de mim, Ele está pronto para ensinar. Se nós andamos com Jesus, Ele disse assim, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pode pedir o que você quiser. É garantia total para nós, irmãos, entendeu? É garantia, pode pedir o que quiser. Uma vez o irmão disse para mim, pastor, olha que eu já pedi tanta coisa, e me informe uma pessoa que possa fazer isso que o senhor está falando. O profeta Elias chegou lá e disse assim, quando alguém disse assim, desce, profeta, porque o rei mandou te buscar. E ele disse, ele disse, desce, homem de Deus, porque o rei mandou te buscar. E ele disse assim, se eu sou homem de Deus, o que acontece? Desça fogo do céu e consuma todos eles. Aconteceu ou não aconteceu?
Da sua Bíblia diz que aconteceu? Cumpriu ou não se cumpriu o que está aqui na palavra, no Novo Testamento? Se cumpre, meu irmão. Está entendendo? Agora a gente não consegue estudar e aprender, aí fica pedindo de um, pedindo de outro. Fica falando, não, meu irmão, não deu, é porque Deus não quer. Porque alguém diz assim, fechou a porta, Senhor. E o diabo fechou, o diabo não tem poder o diabo não tem poder para nada, ele atrapalha. Mas para fechar a porta, ele não pode fechar. Ele pode estar com cadeado, ele pode estar com a fechadura, mas quem tem a chave é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite para abrir qualquer cadeado. Essa porta que você precisa, Ele está aqui com a chave. Pede dele, fala com Ele, e Ele vai abrir. Porque Ele disse, se é me dado todo o poder nos céus e na terra, e aqui eu tenho a chave do inferno, da morte, né? Da morte e do inferno. Aonde pode ter problema para a nossa vida, Ele tem chave para abrir. Amém? Quantos acreditam dessa forma, dão glória para Jesus? Que só Ele pode fazer isso. Agora, irmão, o que acontece é o seguinte, Paulo falou tudo isso e voltou para os evangelhos e para a ceia. Como eu disse, ele não estava lá, não ouviu o que foi falado, mas Jesus foi revelar para ele lá em cima, lá no paraíso, o homem que foi lá e ouviu coisas e recebeu a revelação de Deus para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas de Jesus na terra, né? E ele disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí ele vem, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, irmão, aqui tem um ponto muito forte, porque ele está falando de traição. Eu disse, por que Jesus não começou com outro tipo de conversa? Mas ele disse, primeiro ele advertiu e disse, um de vocês, um dos 12 vai me trair. Ninguém está escapa de traição não, meu irmão. Não adianta dizer que, se eu perguntar de você, você vai me dizer, pastor, eu nunca fui traído. Já foi traído, ninguém escapou. Porque quando se fala em traição, a gente vai pensar de marido e mulher. E Deus que não está falando de marido e mulher, Ele está falando de um amigo. Ele não está falando de família. Ele está falando de um amigo, né? Judas não era amigo dele? Ele disse, um de vós me há de trair. E aí, o que acontece? Paulo pega e disse, eu recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído, qual foi o horário que Judas traiu Jesus? Qual foi o horário que Jesus foi traído? Vou tomar uma água aqui, enquanto você me responde qual foi o horário. Pode falar. À noite, irmãos, na noite que ele foi traído, e está dizendo aqui, amém? Foi na noite. Então, irmãos, aqui nós temos uma coisa que realmente nós vamos ter que ter muito cuidado, temos que ter visão de Deus, visão espiritual, para manter ao nosso redor as pessoas que estão ao nosso lado. Você já pensou alguém ser traído pelo inimigo? Você já pensou, o inimigo te trair? Você nunca vai ser traído pelo inimigo, porque o inimigo, você nunca vai chegar perto dele, você sabe que é inimigo, ele lá e eu cá, não vou chegar perto dele. Agora quem vai te trair é quem está do teu lado, é quem come contigo, quem janta contigo, quem anda contigo, quem viaja contigo, quem está do teu lado, quem trabalha contigo. Ali você pode ficar, porque dali pode sair algo indesejável, né? Aí, pastor, mas é marido? Não estou falando disso, estou falando de traição de negócios, né? A gente, às vezes, eu trabalho com obras, faço muito isso, e às vezes montamos uma sociedade, e pessoas já chegaram comigo e dizer assim, uma vez eu peguei uma obra, o rapaz chegou com o patrão e disse, olha, é o seguinte, o seu Manuel, ele trabalha, então é o seguinte, ele compra o material, e tu sabe que ele não faz nada, e quem faz somos nós. Ou seja, não faz nada, eu que tenho carro, eu que levo o material, eu que compro o material, eu que dou as ordens, eu que faço o orçamento, eu que faço tudo isso, deixo mastigado para ele, e ele vai dizer que eu não faço nada. Você está entendendo? Aí ele
falou com o rapaz lá e disse o seguinte: eu vou cobrar mais barato, e aí a gente negocia aqui. Quando eu chego lá, o camarada disse: mas não é o seguinte, rapaz, eu decidi uma coisa, rapaz, o dinheiro acabou. Ó o traidor, olha a mentalidade do traidor. Ele ensina, ele cria coisas e fala para poder dar certo para ele. Só tem uma coisa, a gente tem o maior medo, é que alguém descubra os seus pensamentos. É por isso que ele trabalha na noite. É por isso que ele procura sempre criar os seus pensamentos à noite. Porque de dia é difícil, nós temos a luz que pode revelar situações, que pode nos fazer, como diz a história, cair do cavalo. Amém, irmãos? Então aqui nós podemos ver que Jesus foi traído. Ele revelou, ele sabia, mas os seus amigos, os discípulos, os 11 não sabiam. Judas sabia, porque quando a gente vai estudar no Evangelho, antes da ceia, a Bíblia vai dizer que o Judas saiu, foi lá com o pessoal, o sumo sacerdote, e disse: quanto é que vocês me dão para me entregar a ele? Né, irmãos? Ele saiu. E aí, botaram 30 moedas de prata. Então, isso aconteceu e Judas foi começar, a Bíblia diz, procurar oportunidades para entregar o mestre. Glória a Deus. Coisa ruim, né, irmão? Agora, interessante uma coisa, vamos já encerrar? Uma coisa interessante é que quando a gente é traído, o sentimento que a gente tem, qual é? Quando a pessoa passa a perna na gente, a gente diz assim, pega logo e diz: vou me vingar. Se eu pegar ele aqui no caminho, ele vai ver o que vai acontecer. Entendeu? A gente fica logo fazendo aquele juízo, maquinando coisas, o que a gente vai fazer? Aí quando a gente olha para Jesus, o que acontece? Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o que Jesus fez com o traidor, irmãos. Ele não pegou um revólver para dizer: Judas, você é um traidor. E ele disse, quando todos perguntaram, Judas perguntou também. E a Bíblia diz que todos ficaram tristes e Judas ficou triste também, né? Ele se entristeceu. Aí ele disse assim para Jesus, né? A palavra de Deus diz que quando ele disse: sou eu, Senhor, Jesus disse logo: é você, Judas. Você o disse. Ele só falou essa palavra para Judas. Para outros ele não falou nada. Mas para Judas ele disse: você falou, é você mesmo. A Bíblia diz que Jesus não pegou assim os discípulos, os 11. Ei, esse camarada aqui, ó, que está aqui perto de vocês, ele é traidor. Ele está fazendo isso. Ele está criando esta situação. Peguem ele e vamos dar uma pisa nele. Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus fez? Não pegou um revólver. Disse: agora é o seguinte, você vai me pagar. Jesus, a Bíblia diz que ele chegou, botou à mesa o pão e pegou o pão e disse: está aqui, coma dele o pão. Ele deu o pão na boca daquele que traía ele, irmão. É assim que Deus quer nos ensinar a fazer. Porque aquele que nos traz, nós vamos trazer ele para Jesus, com certeza, se nós tratar dessa forma. Se nós usarmos de forma diferente, nós vamos expulsar. Mas a gente pode até ganhar pessoas que estão ao nosso lado. Então aqui, o que eu entendo, o que eu acho interessante, é que Jesus disse assim: partiu o pão, deu graça, partiu o pão e deu para eles todos, inclusive a Judas. Sabe? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que isso aqui é a palavra de Deus que nos fala. Isso aqui foi um alerta de Jesus para nós, que somos obreiros, que trabalhamos na obra. Nós precisamos, a palavra de Deus que nós precisamos ter desse espírito de discernimento das coisas. Quem não tem um espírito de discernimento, irmão, aí está perdido nas mãos do inimigo. Entendeu? Vai ser enganado por resto da vida. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra, que a gente busca o conhecimento na palavra, o Senhor vai te orientando, vai nos orientando a fazer, e as coisas vão fluindo, né? Projeto do inimigo que está traçado contra nós, o Senhor desmancha, porque Ele é especialista
em desfazer projeto do inimigo contra a nossa vida, está entendendo? E aqui está a palavra de Deus. Jesus pegou o pão, partiu e deu para eles todos. Aí o que acontece? Outro dia eu estava falando sobre isso, e os irmãos ficaram me olhando de olho arregalado. O pastor está cismando de mim? O pastor está cismando que eu estou traindo ele, irmãos. E eu foi falando. Na hora que eu estava falando, eu vi o pessoal olhando, dando glória a Deus, aleluia. Mas depois, quando chegou nessa parte, as pessoas começaram a ficar sério, pastor Edmar. E a gente que está falando, a gente está olhando o povo, né? A gente vê o semblante do povo. E o povo ficou assim, ó. Foi mudando e foi baixando a cabeça. E eu disse assim: vocês parecem agora, estão com raiva do Judas, né? Vocês estão irados com Judas, né? Aí o povo ficou assim. Se você pegasse o Judas, o que você fazia? Fazia que nem Natan fez para Davi. O que fazia? Eu ia... Sabe, irmão? Você sabe quem é o Judas verdadeiro da palavra? Esse Judas é eu e você, meu irmão. Somos nós. Nós traímos Jesus. O Senhor Jesus está nos ensinando a fazer as coisas, a gente não faz. Precisamos, vou dar um exemplo. Nós temos culto aqui dia de terça-feira, que é o que? Ensino da palavra. Aí você diz assim: hoje é o ensino da palavra, como eu já vi pessoas falando. O que eu vou aprender lá? Eu venho, porque eu aprendo. Eu saio daqui mais conhecimento. E aí, o que acontece? Nós temos o culto da palavra. Aí tem um aniversário ali, no sábado, na terça-feira, a pessoa diz assim: hoje é o culto da palavra, hoje só é para os irmãos lá, alguns irmãos, eu vou no aniversário. Traiu o mestre, meu irmão. Agora venha fazer a comparação de outras coisas que você já traiu a igreja do Senhor. Traiu a palavra de Deus, traiu sua liderança, traiu seu pai, sua mãe, seu esposo, acontece. Mas uma coisa está aqui: o que Jesus faz com isso? Ele devolve com um bocado de pão. Está aqui, meu irmão, coma, se alimente, porque o traidor é o seguinte: Jesus não vai acusar ninguém, mas aquele que trai, ele se acusa, ele começa a sentir peso na sua consciência, né? E aí acontece o que aconteceu com Judas. É por isso que tem muitas pessoas desviadas, que saem, não conseguem se consertar. Mas hoje nós temos aqui uma oportunidade de renovação de alianças. Amém? Antigamente, quando a gente dizia assim: quem vai pedir perdão para fazer uma nova aliança? A gente vê isso aqui, ó. E a gente olha assim e diz: será que estão errados? Não, estão certos. Porque é o momento que a gente vem fazer uma reflexão. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma desse pão. Ele não diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e saia correndo, porque você está em pecado. Ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. É aqui, ó. Jesus, só você pode se examinar. Não é o pastor, não é a pastora, não é os obreiros que vão te examinar, é você mesmo, né? Hoje a gente vê assim, só vem 1, 2. Eu observo assim: Jesus. Mas esses 2 são vitoriosos, porque estão recebendo a vitória. Estão dizendo para Jesus: Senhor, eu pequei. Então, que nem aquele publicano: Senhor, eu errei, eu sou um miserável, mas eu estou aqui. E aí o Senhor abençoa. Amém, irmãos? Então, hoje o Senhor está colocando essa oportunidade da nossa vida, está nos dando essa oportunidade de reviver, de pensar o que é a obra de Deus. Não é qualquer coisa, e principalmente a ceia do Senhor, que é algo tão interessante, tanto para mim como para Ele, porque Ele ordenou, é uma ordenança dEle. Não é uma criação de pessoas, não é alguém que criou e disse, Ele mesmo diz: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então não é só uma vez, não é só uma vez. Por isso nós estamos aqui, amém? Fica de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa manhã gloriosa. O Senhor tem dado a oportunidade de aqui chegarmos, Senhor, para juntos celebrar da ceia do Senhor. Meu Deus, juntos, Senhor, participarmos da mesa do Senhor, a mesa da comunhão, a mesa que tem poder de mudar a história da vida de pessoas.
Por isso, meu Pai, aqui está o teu filho, o teu servo, Senhor, que tu tens, Senhor, ó Deus, olhado, dado mais uma oportunidade para ele, como ele falou. Meu Pai, que neste momento, Senhor, venha, Senhor, renovar, Senhor, a sua bênção, Senhor, renovar, Senhor, a sua comunhão contigo, Pai, e que nunca mais ele venha, Senhor, sair dos teus caminhos, que o Senhor venha, Senhor, cobrir ele com o teu conhecimento do Espírito, com unção, Senhor, ó Deus, para que ele possa permanecer firme diante da tua presença, dar um bom testemunho na sociedade, aonde ele for. Por isso, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dele, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, o pão e o vinho, meu Deus, que nós estamos, Senhor, orando e consagrando, Senhor, esses elementos, para, Senhor, fazermos a santa ceia, a ceia do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar de forma maravilhosa todos os irmãos, todas as pessoas que vão participar da ceia, que eles possam ser abençoados, que eles venham ser cheios da tua graça, que eles saiam daqui alegres, que eles saiam daqui, Senhor, satisfeito, glorificando e exaltando o seu santo nome. Por isso, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.